bom. Só para nós. Isso. Fica em pé para eu ver. Fica em pé. Isso. Todos que participaram da conferência, fica de pé. Meu Deus. Meu Deus. 50% da igreja. Podem sentar. Gostaria que você que não pôde participar depois perguntasse a quem participou o que foi que aconteceu com a conferência. Foi a nossa primeira conferência sobre as águas. E para todos nós era algo novo. Nós não sabíamos, isso estava no coração do pastor Luiz Arcanjo. E como ele é filho desta casa, nós entramos no projeto com ele, abençoando e declarando que seria bênção de Deus. Não sabíamos que seria tão abençoado. Isso, independente das pessoas que viriam aqui, se ela vier aqui, pode ser uma pessoa de renome até, mas se a unção de Deus não estiver naquele evento, naquilo que se está fazendo, ele pode ser um grande homem de Deus, falar lindo e não acontecer nada, né? Mas ao contrário disso, desde o primeiro dia, na quarta-feira, quando o próprio Luiz Arcanjo, o pastor Luiz, trouxe a palavra, a gente viu que já era diferente, não era bem o Luiz, Estava com uma unção diferente, tinha algo especial, e Deus abriu a conferência falando justamente da lapidação da pedra, de cada um de nós. E depois, no dia seguinte, Juliano esteve aqui conosco, e foi tremendo, aquele homem de Deus, aquele homem consagrado ao Senhor, dedicado. Deus usou aquele homem tremendamente. Depois, na sexta, a Nívia Soares, estava também debaixo de um mover sobrenatural de Deus muito grande. E ela chegou aqui no Rio sem poder falar, Se vocês não sabem, chegou sem voz. Assim, eu acho que o Juliano também, que nem foi almoçar, foi direto para a cama dormir, porque parece que os poucos trabalhadores de fato que Deus tem hoje estão trabalhando demais da conta. Foi essa conclusão que eu cheguei. Depois o pastor Luciano Subirá também chegou correndo e eu falei, Senhor, esses homens não estão parando. E glória a Deus, pela força deles renovada, mas é aquela questão de que a seara é gigantesca e os trabalhadores são poucos. Por isso é até uma palavra para você se levantar, você que ama o Senhor com todo o seu coração, não fique sentado, não guarde, não esconda o seu talento, E aí no sábado pela manhã, a Naira, Deus a levantou de uma maneira muito sobrenatural, e foi uma conjunção incrível dela com o pastor Luciano Subirá. Parecia que o céu tinha rasgado. Quem estava aqui? Estou falando a verdade? Ainda estou falando pouco, O céu rasgou. Nós tínhamos um compromisso para almoçar com uma família 12h30 lá no Jardim Botânico. E a família já estava lá 12h30 e eu aqui. Falei, cara, a gente não consegue sair agora, o que a gente vai fazer? Aí quando foi 12h50, o pastor Luciano terminou a palavra. Quando ele começou a ministrar, nós, pumba, saímos. Chegamos lá na rua, quem te falou que Deus te deixou a gente seguir? E a gente não conseguia ir, não conseguia. E a Nara falava, eu não estou com vontade de ir embora, eu não aguento. Eu falei, meu coração está na mão, eu não sei o que, ai meu Deus. Aí a gente voltou. Telefonei para a pessoa, falei com ela, almoça aí, porque hoje não dá para ir. Deus está aqui, camarada. Eu falei para ele, Deus está aqui. Deus está aqui, o céu abriu aqui em cima, está uma coisa sobrenatural. E aí nós voltamos, o pastor Luciano já tinha terminado, ele voltou, pegou o microfone da mão do Luiz, porque Deus tinha uma palavra para dar para mim e para a Naira. E eu falei, Senhor, e como nós precisávamos de ouvir aquilo, Que tremendo. Um dia eu replico essa palavra para vocês verem que coisa magnífica, quem é o seu Deus, quem é o nosso Deus, o Deus a quem a gente serve, o Deus a quem a gente dá a nossa vida, E como é válido você saber, Deus está presente, sabe? Enfim, chegou a noite, o pastor Eduardo Reis trouxe uma palavra incrível, uma ministração incrível, toda a igreja veio para frente. Ou seja, foi a própria glória de Deus sendo despejada neste lugar. Nós não sabemos como agradecer a Deus por isso, porque foi surpreendente. Não foi nada do que a gente esperava. Foi muitas vezes
mais do que a gente esperava. E eu estou muito feliz com isso. Como foi tão bom a estadia do pastor Luciano Subirá aqui, a gente estava almoçando, ele falou assim: Jonas, eu detesto quem se oferece, não gosto, mas eu quero me oferecer para você. Eu falei: faz isso não, companheiro, faz isso não que eu pego. Hoje, né? Mas o que aconteceu foi que ele falou: sexta-feira, você quer que eu venha aqui? Eu venho. Ele mora em Curitiba, né? Ele falou assim: ó, sexta-feira eu vou ter que vir na quinta-noite aí para ver o negócio de visto com meu filho. Se você quiser eu durmo aqui e sexta-feira eu posso estar com vocês. Eu falei: vocês não fazem ideia, a palavra para família que esse camarada dá é uma coisa tremenda. E aí a gente marcou com ele sexta-feira às 20 horas, não é 19, porque 19 horas ninguém chega, né? 19 horas tem um trânsito na sexta-feira. Por que marcaram 17? Porque queria mais tempo, né? Eu também queria. Mas como sexta é sexta, sábado é sábado, a gente dá uma esticada se for preciso, né, Carminha? Né? Então, mas às 17 horas eu estou marcando com todos os pastores, né? Pastores e líderes de caixa, de coordenadores, etc. Às 17 horas ele vai trazer uma palavra para os líderes. Amém, Nélio? Hã? Que beleza, 17 horas, 5 da tarde, né? Eu vou tentar ficar o dia inteiro com ele, né? Lamento por vocês, mas vou passar uma parte do tempo aí com ele, porque eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus da glória, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Eduardo, de Subirá, de Nívia, de Juliano, de Luiz, da Naira, do Paulo, do Pedro, do Antônio, da Carmen. Deus que tem atravessado os séculos dos séculos, Tu que tens criado, Senhor, o universo, que tem a terra como estrado dos Teus pés. Tu, Senhor, o Deus que sonhou o homem no seu coração e o gerou, meu Deus, na eternidade, e o fez a sua imagem e semelhança, e nos colocou, Senhor, nesta terra para que pudéssemos decidir se queríamos estar contigo eternamente, ou se preferiríamos, ó Deus, ir para o inferno, ir para a escuridão das trevas. Tu que nos destes a liberdade, Senhor, de decidir entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Tu és um Deus bendito, longânimo, poderoso, e que nos dá a liberdade, Senhor, para caminhar contigo ou não. Sê conosco nesta noite, com esta igreja que anda debaixo de uma unção crescente desde Pentecostes, uma igreja, Senhor, que está buscando seguir os teus passos, fazer a tua vontade, meu Senhor. Ainda que sejamos imperfeitos, como Paulo disse, ainda que tenhamos o desejo de fazer o bem e acabamos fazendo o mal, ainda que venhamos a desejar a santidade, ser santos, 100% santos, Senhor, porque queremos te agradar, Senhor, a carne grita, geme, mas não desistimos de ti, assim como o Senhor não desiste de nós. Por isso, Senhor, esta igreja é uma igreja transparente, uma igreja sem hipocrisia, uma igreja, Senhor, que acolhe os perdidos, que acolhe os falidos, que acolhe os enfermos, a igreja que acolhe aqueles que estão melhor de vida. Senhor, não faz acepção de pessoas. Uma igreja, Senhor, que tem olhado para o céu, clamado a Ti por esse tempo do fim, para que Jesus volte, venha buscar imediatamente a sua igreja, mas que está consciente de que tem um trabalho a ser feito e esse trabalho depende de cada um de nós. Por isso, Senhor, nos colocamos nesta noite como servos. Queremos Te servir. Queremos fazer a Tua vontade se cumprir em cada um de nós. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Colossenses, capítulo 2. Aleluia. Acho que hoje eu queria passar toda hora, todo momento da pregação orando, né? Falando, mergulhando um pouquinho no céu. Mas a palavra de Deus, ela é tão importante. E hoje você vai se tornar um melhor funcionário. A partir de hoje você vai se tornar um melhor prestador de serviço. Você vai se tornar um melhor empresário.
Você vai se tornar um melhor filho, um melhor pai. Você vai se tornar também um melhor patrão. Porque Deus tem esse propósito conosco. Deus não desiste. Fala, Deus não desiste de mim. Você sabe que se Ele tivesse algum limite para alcançar esse ponto de desistência, já estaríamos condenados. Mas, ao contrário disso, estamos salvos pela graça, estamos salvos pelo poder daquele sangue derramado, estamos salvos pela vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Estamos salvos, sim, estamos salvos. Eu tenho um grande questionamento comigo a respeito da salvação, e eu quero dividir com você isso agora. Muitos crentes acham que uma vez salvo para sempre. Eu não consigo acreditar nisso, vocês me perdoem quem assim crê. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é adquirido por esforço e que a salvação ela precisa ser desenvolvida, né? Judas esteve dentro do âmbito da salvação, mas ele tomou a decisão de seguir a morte. Foi muito triste tudo isso, porque Judas andou com Jesus, ele viu os milagres, ele viu o poder sobrenatural. Ele não era leigo, jamais. Mas ainda assim havia algo dentro dele que era mais forte do que a verdade. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Alguns de nós têm algumas áreas da nossa vida que são tão pesadas, elas são tão fortes. Por exemplo, aquela área da maldade, a área que você mesmo procura se especializar em maldade. E você pode até querer lutar contra isso, mas isso é tão forte, é tão violento, que a maldade prevalece na sua vida. Você não sabe se arrepender, você não sabe pedir perdão. Ou seja, se você não sabe se arrepender, se você não sabe pedir perdão, meu filho, você está no lugar errado. Esse aqui é um lugar de quem está buscando a Deus. Esse aqui é um lugar de quem está se assemelhando a Deus. Então, perdão e arrependimento são duas portas de entrada que não tem como você continuar se não passar por ela. Concorda comigo? Fazer igual o Eduardo. É amém? Você está aí? Né? Pois é. Você sabe que, na verdade, todos nós estávamos debaixo de uma condenação. E essa condenação, ela era irrevogável. Exatamente por isso. Porque existem áreas na nossa vida que nós não conseguimos ser mais fortes do que ela. Tudo bem, você pode chamar de pecado, você pode chamar de delito, você pode dar o nome que você quiser. Mas nenhum homem na face da terra conseguiria herdar a vida eterna com Deus por causa desse edito que já estava sacramentado. Alguém quis te comprar. Parece estranho falar isso, né? Eu fui comprado? Você foi comprado. Você foi comprada. Mas quando ele pagou o preço, esse alguém pagou o preço pela sua vida, ele disse que era para você chegar como você estivesse. Ele disse que ele te ensinaria um caminho, que se você entendesse e o seguisse, nesse caminho haveria crescimento, haveria restauração, haveria restituição. Tantas coisas incríveis. O triste de tudo isso é que, por sermos livres para decidir, muitos de nós, muitos dos homens na face da terra, eles não conseguem sair da sua esfera terrena, da sua esfera de homem terreno, para homem espiritual que de fato ele é. Existe uma barreira intransponível para alguns, uma barreira que o Senhor não pode quebrar para você, que é a sua decisão, que é o seu desejo de ser diferente, de fazer diferente, sem se importar se você passou 40 dos seus 50 anos fazendo daquela forma. É uma questão de compreensão.
E os homens de Deus na face da terra, aqueles que anunciam as boas novas, gastam um verdadeiro tempo, um precioso tempo, falando, ministrando, pregando, ensinando, discorrendo a mensagem, a palavra. Eu vejo como os mestres trabalham, né? E todos aqueles que estiveram aqui são mestres, diferente de mim. Eu sou evangelista, eu sou pastor de tirar o carrapicho, eu sou pastor de dar o abraço, de bater nos homens, eu sou pastor que amo, que abraço, que trago para dentro. Mas existem aqueles que Deus chama para ensinar. Queridos, eu nunca seria um mestre, nunca. Estudei com muita dificuldade, fiz todos os estudos que você possa imaginar para ser um bom profissional, com muita dificuldade, porque eu não consigo prestar atenção mais que 5 minutos em alguma coisa. E quem me conhece sabe, até no telefone quando eu fico quando entra o é porque eu já fui. E no aprendizado era assim mesmo. Eu vejo a Nara passar 5 dias destilando uma palavra, uma mensagem, para poder ensinar. E muitas vezes eu olho para ela, ela está com 1, 2, 3, 4, 5. Está desenvolvendo 5 mensagens ao mesmo tempo. E eu fico olhando assim, eu falo, eu não quero entender isso. Cada um com seu cada um. Não consigo. Não sei fazer. Não fui chamado para fazer. Mas fui chamado para te amar. Fui chamado para ter paciência contigo. Fui chamado para, na medida do possível, tirar o seu carrapicho da lã. Quem é a ovelha aqui? Levanta a mão. Então você tem lã, eu tiro o seu carrapicho. Mas o mestre, ele foi chamado para te limpar a alma, o espírito, por dentro. Então, quem tem mais valor? Ambos. Porque no reino dos céus somos corpo. E cada um pega um lado. E cada um faz uma coisa. Com o pé você chuta, com a mão você segura, com a boca você profetiza coisas de Deus. Com os olhos você chora, transmite amor através do olhar. Coisa incrível. Quando o Senhor, aquele Senhor que resolveu pagar o preço pela humanidade, não foi à toa. Quando ele disse, eu vou, pai, eu faço o sacrifício, eu pago o preço. Filho, mas o preço é muito alto, mas eu pago, pai. Porque você é precioso e preciosa demais. Porque o ser humano é obra-prima das mãos dele. Ele desejou isso lá na eternidade. E ele queria, de eternidade, tempo e eternidade, ele queria continuar a eternidade com você ao lado dele. Não me perguntes mais sobre isso, porque eu vou entrar em devaneios contigo. Eu vou te falar tudo do céu, eu vou te falar o que você vai ter lá, o que você vai fazer, como é que você vai... Olha, porque é magnífico, mas tudo do meu coração, em cima daquilo que ele fala aqui, e eu transfiro para as minhas imaginações. O que eu posso te dizer hoje, que ainda estamos no intervalo de tempo, da eternidade para a eternidade, e temos que passar por esse tempo. E o chamado dele como Senhor da nossa vida é para que você reaja, é para que você se levante, é para que você não olhe para as coisas do natural. Não importa o que você está vivendo, o que você está passando, não importa o tamanho da sua luta, o tamanho do gigante que está hoje contra você. Sabe, importa que existe um chamado de eternidade a eternidade para a sua vida. Porque você foi escolhido e foi chamado por Ele para reinar com Ele. Não importa se você perdeu uma perna. Não importa se você hoje não consegue falar a não ser por gestos. Importa que você esteve nos planos do Pai. E Ele mandou um comprador. E Ele comprou. E quando Ele te comprou com o selo de filho, comprou e te colocou um selo de filho, Ele te deu todos os direitos que um servo tem na casa do seu Senhor. E nós usamos mal isso. Como é que aconteceu isso? Lê comigo
2 Colossenses 2, versículo 13 até o 15, ele disse assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Como é que veio a vida? Através de quê? Perdoando todos os vossos delitos. A passagem? Colossenses 2, 13, 14. Colossenses. Eu falei o quê? Não pode ser. Lá no Tessalonicenses é primeira e segunda. Colossenses eu falei, se eu falei isso, vocês ouviram mal, né? Então, está todo mundo procurando 2 Colossenses? Jesus. Mas você percebe, mas você ouviu o que eu falei, né? A vós outros que estavam mortos. Então ele está deixando claro, Paulo está dizendo, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Ninguém podia te salvar. Ninguém podia te resgatar que não fora ele. Não quero contar a história aqui de tudo que ele fez, de tudo que ele tentou. Não quero te contar, porque você dessa igreja, você conhece a história, você conhece a Bíblia. Você sabe o que ele tentou fazer com Noé, você sabe o que ele tentou fazer com Abraão, você sabe que ele mandou os profetas falavam, anunciavam, previam as catástrofes. Você sabe o que aconteceu quando ele tentou fazer de um povo, sabe, um exemplo para que a terra pudesse ver naquele povo que adorava somente a ele, como as coisas eram diferentes, mas o povo não entendeu. Pelo contrário, o povo se deixou levar pelas trevas e passou a perseguir esse povo. Mas mesmo perseguindo, você está debaixo de perseguição? Sim. Sim ou não? Todos nós estamos. Todos os dias. Porque tudo que o Senhor conquistou e nos delegou, o diabo quer te roubar todos os dias. E como é que ele te rouba? Ele te rouba te trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo conflitos dentro de casa. Ele te rouba. Você recebe a bênção, você toma posse, vai para casa feliz e alegre, e já tem um diabinho te esperando lá. Para falar, aqui tu não entra com isso não. Na tua casa só pode existir se tiver confusão. Aí você fala, tá certo. E entra para a confusão, para o conflito. Entrega a bênção, entrega todos os dias. Ele sabia que estávamos mortos. Nos deu vida juntamente com ele, através do perdão. Fala a palavra comigo, perdão. Mas não é mesmo assim. Perdão tem um tamanho, perdão tem uma força, perdão tem um poder extraordinário de mexer, de mudar rumo, de transformar, de libertar, que se você conhecesse, jamais negaria perdão a alguém. É uma coisa que foge do nosso entendimento. Essa tem sido a grande dificuldade nossa de lidar com o reino, de lidar com Deus. Porque a gente não entende. Pastor Juliano, ele trouxe uma palavra aqui, que até a metade estava todo mundo assim, sem entender. Ele queria falar de ser Senhor. Depois você pega essa mensagem, pastor Luiz Arcanjo deve ter isso em algum lugar. Pega essa mensagem para você ouvir. Pega todas as mensagens de todos os dias e vai ouvir. Já que você não pôde participar. E você vai perceber como nós de fato não sabemos ser servos. Somos maus servos. Mas Jesus, o comprador seu, deu a vida. Ele deu a vida por mim e por você. Esse foi o grande preço. Ao invés de você morrer, ao invés de você carregar a morte que já era sua, mesmo prematuramente, porque você já nasceu destinado a morrer pelo pecado, ele fez uma troca. Ele disse, eu dou a minha vida, eu não tenho que pagar, eu não tenho pecado, eu não tenho delito,
pode ser a minha vida? Legalidade no reino espiritual jamais poderiam rejeitar a sua morte como alto preço. E ele deu a sua vida e me trouxe para perto dele. E veja bem o que ele continua dizendo: tendo cancelado. Gente, volta para cá. Ele cancelou. Pastor, mas ele cancelou o quê? Todos os meus editos de dívidas. Isso te dá o direito de voltar a fabricar editos de dívida? Não. Mas se acontecer, esse mesmo poder pode funcionar anulando, desde que haja arrependimento? Sim. Sim. Aliás, não foi ele que respondeu ao discípulo quantas vezes deveria perguntar ou perdoar? E o que ele respondeu ao discípulo? Sim ou não? Quantas vezes? Quantas vezes por dia? 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Olha, então esse negócio de perdão é muito forte. É poderoso. Você acha que você não tem que perdoar? 490 vezes por dia? Tem sim. Tem, porque a gente tem que perdoar a gente mesmo, muitas vezes. Não é? Quantas vezes se você não se perdoa, você fica se amargurando, carregando um peso de culpa, e o Senhor manda você se liberar, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra a mim e você, e que constava de ordenanças, o qual nos era tremendamente prejudicial. Ai, meu Deus. Isso quer dizer que a minha velha vida, aquela vida que eu já estava predestinado à morte espiritual, não era só a questão de quando eu morrer. Não, eu era um morto ambulante sem vida. Eu não tinha vida em mim mesmo. Eu tinha a cultura do diabo, a cultura do inferno na minha vida, no meu coração, ao invés de fluir, sabe, sentimentos do céu, sentimentos nobres, eram sentimentos difíceis. Por isso a minha vida nunca teve paz. Por isso era mais fácil para eu criticar alguém do que elogiar. Por isso era mais fácil eu sentir ciúme e inveja de quem conquistava do que trabalhar e batalhar para conquistar. Olha os dois lados como mudam. Como é que pode, sem ele, sem o edito de dívida cancelado, a minha vida era cheia de invejas, ciúmes, rancores, ódios, soberbas, e vai por aí afora. Com ele, perdão, amor, longanimidade, domínio próprio, perseverança. Mas você fala, meu Deus, eu cheguei à conclusão que o nosso envelhecimento é consequência disso. A angústia corrói, a angústia dá derrame cerebral, a angústia dá bolha de sangue nas veias, na cabeça. A angústia corrói e consome seus neurônios. Por isso você chega numa idade muito precoce, com Alzheimer, com tantas outras coisas. Mas você foi alcançado pela liberdade. Você foi alcançado pelo preço pago. Você foi comprado. Se você foi comprado, querido, você tem algo a fazer. Porque Jesus jamais te compraria e te deixaria parado num canto. Ele jamais te compraria e diria, puxa, comprei pensando que era um bom produto, mas não é. Pode falar amém. Porque você é uma coisa muito boa. Você é precioso. Existe um bem dentro de você incalculável que você ainda não conseguiu discernir, mas o Senhor jamais te compraria, jamais te chamaria para um reino de luz, um reino de glória, de plenitude, se você não estivesse dentro daquele parâmetro de análise feita por Ele como um grande homem, como uma grande mulher. Mas alguém atrofiou a sua mente, alguém disse para você, e se alguém não disse, você se agarrou ao lado de alguém que ficou botando na tua cabeça que você era limitado, que você não prestava, que não havia nada de bom em você. E é uma mentira do inferno isso.
Por isso o apóstolo Paulo tinha um cuidado tremendo com o rebanho, aqueles rebanhos novos. Por exemplo, ele dizia: olha, cuidado com quem você anda do lado. Se você anda ao lado de alguém que sacode muito a língua, sai fora dele. Se você anda ao lado de alguém que vive te pedindo pão para comer, sai fora dele, porque ele é preguiçoso. Cada um tem que trabalhar para produzir o seu pão. Paulo era muito radical nessas coisas, porque ele sabia a qualificação das pessoas, as características daqueles que entravam no reino para crescer e aqueles que entravam para tirar proveito. Vamos parar de brincar. Vamos parar de ficar pensando, sabe, que devemos fazer, como é que é o nome? Caridade. Você tem que fazer caridade, sim, dentro dos moldes, dos planos de Cristo. É receber alguém na porta de entrada do reino, porque essa pessoa tem que querer, primeiro, entrar para o reino. Ficar lá fora usufruindo dos bens do reino, não. Ela tem que querer entrar no reino. Por isso o Senhor te manda receber uma pessoa, impor as mãos sobre ela, trabalhar na libertação e na cura e suprir as necessidades dela naquele momento, ou até que ela seja restaurada. Só. Não é ficar alimentando vagabundo, Deus me perdoe a palavra, ou alimentando quem não quer nada com a vida. Essa história do inferno, de que você tem que ficar levando sopa e comida para a pessoa, dando banho hoje, depois voltando 20 dias depois dando outro banho, voltando mais 20 dias depois dando outro banho. Que isso? Não sou Paulo, mas penso como ele. A nossa função é levar a palavra libertadora, orar e entregar o pão naquele momento. Porque senão tu é roubado. Você, meu filho, minha filha, vocês são preciosos demais para Deus. Tem muita gente hoje no reino que se converteu dentro de um presídio. É verdade. Mas é verdade também que muitos se converteram para passar para uma ala mais tranquila, mais branda. E ao saírem de lá, voltam para a vida que tinham antes. Não é por causa disso que você vai deixar de pregar nos presídios. Não é por isso que você vai deixar de pregar àqueles que estão na rua. Paulo era muito severo neste sentido. O que eu quero dizer é que muitas vezes você pensa estar servindo e você está jogando o seu tempo fora. Até para servir precisamos ser inteligentes e não desperdiçar tempo, porque não há mais tempo. Cancelou o escrito de dívida que era contra você e mim, e que estava na ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vitória total, vitória absoluta. A vitória de Cristo foi esmagadora. Se você tiver noção do que o diabo pode hoje contra você, você vai ficar maravilhado. Ele não pode nada. Você encontrou com Cristo e de repente o Senhor te chamou para você estar perto dele, do lado dele, e você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que o corpo é o lugar que você tem que estar. E não desconectado, conectado. Porque o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, e como cabeça ele alimenta o corpo. A igreja, eu falo sempre para vocês isso, a igreja talvez não seja a melhor coisa do mundo. Tem gente boa, gente bonita, gente feia, gente horrorosa, gente ruim, tem tudo. Mas é aqui que o sangue de Cristo corre pelos membros. É aqui.
E outra coisa, se tem uma coisa que Deus tem, é zelo com o seu nome, com o seu poder, com a sua glória. Ele não divide com ninguém. Por isso foi estabelecido a primícia. Dar a primícia. Não vou entrar em detalhes, vou falar da primícia do seu tempo. Domingo é o nosso primeiro dia da semana. Dedicamos ao Senhor. Não faça concessão com esse dia. É para você adorar ao Senhor, viu? Dentro da sua casa, dentro da igreja. Você não pode. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque nós vamos continuar lendo e vocês vão ver que coisas incríveis. Quando você se declara recebedor do poder, da graça, olhem para mim, você também, Nara, olha para mim, da salvação, né? Você está dizendo, eu aceito o seu senhorio. Eu te recebo como meu Senhor. Querido, então a tua vida não é mais sua. A sua vida pertence a Ele. Mas pastor, eu vou acabar comigo agora, que se eu vou me dedicar só a Deus. Você vai se dedicar a Deus, Ele vai se dedicar a você. Você vai ser servo dEle, né? O servo não tem nada, tudo que o servo tem é do Senhor. A tua casa, teu dinheiro, teu carinho, teu amor, sabe? Tudo teu é dEle. Aí, o que Ele faz? Ele cuida de tudo. E te acrescenta, e te faz mais. Te dá muito mais, porque Ele tem prazer, porque você diz, Senhor, eu estou recebendo, mas eu te devolvo, é seu. Aí Ele fala assim, usa aí, filho, vai usando, entendeu? Usa de verdade, com prazer, porque eu tenho prazer em te dar. Mas, se nós não entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, nós vamos ter problema. Abra no capítulo 3, pula a folha, capítulo 3, versículo 22. Continua só o teclado baixinho, isso. Servos. Não é assim que está escrito? Fala comigo, servos. Não, fala assim, não, fala de verdade. Servos. Eu vou continuar. Obedecer em tudo aos vossos senhores, segundo a carne. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando para você aqui na terra obedecer em tudo aos seus senhores, tá? Seu senhor, seu chefe, seu líder, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, não só quando ele está na sua frente, mas quando ele se ausenta, servir com fidelidade, fazer o seu trabalho com lisura, com excelência, ainda que ele não esteja ali vendo, e você vai entender por quê. Visando tão só agradar, visando tão só agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo a quem? Ao Senhor. Agora não é o senhorio ali da terra, ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, ou seja, com excelência, como para o Senhor do céu e não para homens, cientes de que recebereis do céu a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis, o quê? Servindo. Meu irmão, deixa eu dar uma parada aqui. Diáconos, obreiros, líderes, pastores, pastoras. Você se comprometeu em servir ao Senhor, não ao senhorzinho, ao senhorzão. E tudo que você faz com excelência ou com desprezo, você está fazendo ao Senhor dos céus. Se você não serve com dignidade e com excelência, você será um servo mau, relapso, e que no grande dia, à frente dele, de fato, após a tua vida aqui, você vai olhar e vai dizer, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, não te conheço, eu nunca fui seu Senhor. Porque se ele é o seu Senhor, você vai fazer tudo segundo
a sua ordenança. Você vai ter prazer em servi-lo, você não vai servir porque você está sendo obrigado. Queridos, presta atenção. Pergunta a cada diácono dentro desta igreja, ou cada pastor, se eu boto eles no eixo ali, se eu fico cobrando o trabalho deles. Nunca cobrei. Porque eles estão servindo ao Senhor. E o meu Senhor nunca me cobrou. Ele nunca me cobrou para que eu fizesse tudo com excelência para Ele. Ele nunca me escorou no meu quarto quando eu estava preguiçosão lá na cama. E eu falei, puxa, o culto vai começar daqui a pouco. Mas eu chego meia hora depois, não tem problema não. Ele não foi lá no meu quarto falar para que eu estava errado. A minha consciência de que eu quero fazer com excelência para o meu Senhor tem que estar acima de tudo. Por isso, nós temos 350 diáconos e obreiros e só 70 respondem. Porque você não quer servir ao seu Senhor. Porque você não entendeu a seriedade do reino de Deus. Olha, eu hoje estava conversando com uma pessoa, né, que vai ser candidato a prefeito do Rio. E eu estava dizendo para ele, a política é um poder instituído por Deus. A igreja, o corpo de Cristo, outro poder instituído por Deus. A igreja não tem que andar atrás da política nem do político. O político tem que andar na igreja, ele tem que vir para a igreja para se render. Mas veja bem, no Brasil brincaram demais com o poder. No Brasil se distraíram, fizeram o playground do inferno dentro da política. O que aconteceu? É só você ver o que está acontecendo. E no reino dos céus? Acontece muito mais. Acontece muito mais. Porque Deus é justo juiz. Porque Deus não vai, em detrimento do mau servo, deixar de abençoar o bom servo. Ele vai trabalhar para que o bom servo possa crescer, fluir. Então ser servo é algo muito mais forte. E ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Lá no versículo 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Versículo 25, pois aquele que faz injustiça receberá o troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai aos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Porque o Senhor tem feito você Senhor. E como que você trata o seu funcionário? Você é daquelas patroas que faz a sua empregada comer uma comida diferente? Você é daquelas que limita a quantidade de comida que ela come na tua casa? Uma pessoa que está dentro da tua casa te ajudando. Uma pessoa que está te servindo, como você espera que o Senhor da glória, o seu Senhor, venha te tratar. Como? Pastor Jorge falou aqui, querido. Se você é ouro, distribua ouro, querida. Não distribua prata nem bronze. O Senhor está nos chamando para um tempo tão diferente. Igreja, você me perdoa algumas vezes o nível de palavras que eu entrego para você. Mas é que está chegando um tempo em que, se nós não estivermos alinhados, vamos padecer. Você vai estar dentro da igreja padecendo. Você vai estar aqui e as coisas não vão estar acontecendo na sua vida. E você vai falar: onde está Deus? Porque nada acontece na minha vida. Só portas e mais portas e mais portas fechadas, fechando. Temos que alinhar. Abra Mateus 18 para nós encerrarmos. Aleluia. Mateus 18, versículo 23. Agora vai ser melhor. Vou te alegrar um pouco. Meu Deus, Jacé. Meu Deus.
18:23 diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, isso é Jesus falando, tá, queridos? Isso aqui não é discípulo, não. Que resolveu ajustar contas com os seus, fala mais alto, igual você falou da outra vez. Que resolveu ajustar a conta com os seus, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Olha, um que lhe devia 10.000 talentos, isso não te chama atenção, não? Cada palavra do Senhor tem muita coisa para a gente ver. Isso significa que os talentos que você tem foram dados por Ele, e Ele vai te cobrar o uso desses talentos. Ah, pastor, olha só, eu sou tímido. Pastor, olha, eu gaguejo. Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu estou muito dedicado ao meu trabalho. Pastor, olha só, eu estou na fase mais produtiva da minha vida, eu não tenho tempo para Deus agora. Ah, meu Deus. Passando para ajustar a conta com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía. Claro, ele tinha que pagar, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, saindo aquele senhor, que era servo do Senhor, Deus, mas que era senhor de homens. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei, me dá um tempo. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos demônios. Aqui está escrito verdugos, são demônios, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Olha Jesus falando: assim também o meu Pai, o Todo-Poderoso, Deus da glória, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ô servo, não volte para casa hoje com alguém pendurado no seu coração. A lei de Deus para servo é muito linda, até porque Ele nos chama de mordomos, administradores dos seus bens. Fala comigo: eu sou administrador dos bens do meu Senhor. É isso. Nada temos. Temos que produzir, temos que conquistar, porque Ele nos deu talentos para isso, mas tudo é dele. A terra é dele, gente. A terra é do Criador, não é sua. Cabe a nós entender a profundidade com que Deus quis mostrar para você a tua posição, a minha posição, e fazer com que possamos caminhar sem dar isso de legalidade aos verdugos, sem dar isso de legalidade para que o diabo possa nos acusar diante do Pai. E quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Fica de pé.
Fica de pé, porque eu sei que o Senhor quer curar a alma de muita gente hoje. E eu sei que o Senhor quer curar você. Talvez a sua enfermidade não esteja no físico, a raiz dela não é o físico. Talvez a sua enfermidade tenha raiz na alma. E você precisa compreender isso de uma vez por todas.